Olá, tudo bem? Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas. Mais uma noite na presença do Senhor. Posso dizer para vocês que o Espírito Santo hoje está muito presente aqui. Na verdade, ele está muito presente desde hoje de manhã. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E aí eu estava orando um pouco antes de chegar aqui, e aí eu já percebi que eu vou precisar de uma concentração extra aqui para não chorar, porque é muito poderoso o que o Espírito Santo está trazendo para a gente. Falar sobre a ceia do Senhor é um momento de muito respeito, de muito amor. E quando nós somos cheias do amor do Senhor, quando nós entendemos tudo que Jesus fez, falou e ensinou, por onde ele caminhou, quando nós entendemos isso, dói o nosso coração. Quando a gente vê que as pessoas usam algumas partes das escrituras tão sagradas para trazer um contexto como uma lei humana, como uma regra. E isso dói muito. Dói muito, eu fiquei muito sentida. Por isso eu resolvi trazer para vocês aqui. Tá bom? Então vamos orar, para a gente dar início no nosso estudo, né? Hoje, a hora que eu estava orando, eu falei, daqui a pouco vira um culto, né? Deixa de ser um estudo e vai ser um culto, porque nós sempre estamos falando da palavra, e desde sempre, né, desde o início, sempre fizemos a ceia do Senhor, e a hora que eu estava estudando sobre isso, e eu senti muito forte, falei, então a gente, ou esse vira um culto, ou a gente abre um outro dia, né? Para poder estar adorando, porque um culto tem louvor, tem um momento de louvor, né, que a gente tem que integrar aí, mas é isso, tudo para honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu me apresento diante do Senhor e apresento diante do seu altar, Pai, a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui nessa hora desse dia, estão aqui com o coração entregues na presença do Senhor, estão dispostas e disponíveis, Pai, para buscar um pouco mais do conhecimento da palavra do Senhor, buscar da verdade. A palavra do Senhor nos diz que a verdade nos liberta, e é isso que nós estamos buscando. Peço que o Senhor envie um anjo ministrador de proteção na vida de cada uma dessas mulheres agora. Coloca também, Senhor, um anjo de alta patente na porta de entrada da casa de cada uma delas, com uma espada embanhada em fogo do Espírito Santo, que esse anjo possa ministrar toda a proteção nesse ambiente agora, em nome de Jesus. Eu selo todo esse ambiente com o sangue do Cordeiro agora, em nome de Jesus, onde eu estou e onde cada uma delas está. E ordeno que toda distração saia agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda distração. Declaramos ao Senhor, Pai, que a nossa mente está conectada com o Senhor agora. Nosso coração está rendido, quebrantado, humilde na tua presença, onde todas nós juntas vamos aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas, para que nunca mais ninguém nos engane. Toda honra e toda glória é do Senhor. Esse ministério é do Senhor. Eu dou total liberdade para o seu Espírito Santo agir de forma poderosa na palavra dessa noite. Que não seja eu a dizer, mas sim o Espírito Santo do Senhor a me conduzir em todas as palavras, na leitura, em toda a explicação. É isso que nós te pedimos nessa noite, meu Pai, e nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Então, vamos lá? Deixa eu buscar aqui para nós. Cadê o meu maker? Ó. Vai, põe para mim. Esqueceu dessa parte. Deixa ele colocar aqui para a gente ver os tópicos que eu tenho que passar. Não vai ter slides, tá bom? Mas se você tiver com um caderno e uma folha, se você quiser anotar, se você tiver dúvida, precisa perguntar, tá bom? Se a sua dúvida, por um acaso, eu não souber responder, nós vamos procurar aqui na palavra para poder tirar todas as dúvidas, tá bom?
Apesar de que eu acho muito oportuno também, de repente, compartilhar o estudo todo com vocês. Sabe por quê? Porque é uma palavra da verdade, é uma palavra que nós vamos ver hoje aqui pautado nas escrituras sagradas, né, na Bíblia, e eu não vejo problema nenhum de compartilhar, porque assim vocês vão poder ler quantas vezes vocês quiserem, e se algum dia vocês precisarem se posicionar em relação a essa verdade, vocês vão estar posicionadas na palavra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Ah, tô vendo que tá esquisito. O meu óculos. Peraí, que eu vou buscar. Esqueci dele. Pronto. A gente só percebe que esqueceu quando vê que tá embaçado, né? Não é? Então vamos lá. Ó. Então hoje o nosso tema é sobre a Santa Ceia, tá bom? E nós precisamos entender que a Santa Ceia, ela é uma graça. É uma graça que nós recebemos. A graça é um favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Santa Ceia não é um prêmio, não é uma premiação, tá bom? Então, é um assunto. A Santa Ceia é algo muito sagrado, né? Algo que Jesus deixou para nós como memorial do seu amor. Nós precisamos entender assim, dessa forma. Então, o memorial do seu amor para nós é a Santa Ceia. Mas, infelizmente, esse momento, que deveria ser um momento de comunhão, um momento de reconciliação, muitas vezes se transforma num momento de exclusão e medo das pessoas. Então, muitos perguntam, será que eu posso tomar ceia, né, mesmo em pecado, mesmo sem ser batizado, mesmo sendo um visitante, será que eu posso tomar ceia, mesmo não estando em comunhão com a igreja? Então, hoje nós vamos responder todas essas perguntas com a Bíblia, tá bom? E não com tradições humanas, com a palavra, vai ser as respostas. Então, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês aqui é a instituição da ceia, que é um ato de graça. Então, em Lucas, capítulo 22, 19 e 20, diz assim, ó. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu-lhes dizendo, isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que por vós é derramado. Veja bem, Novo Testamento. Quando existe um Novo Testamento, é porque o antigo é antigo, certo? Então, imagina, se você faz um testamento, deixando uma partilha de bens. Vamos pensar no testamento como sendo uma partilha de bens. E aí passa alguns anos e aí você quer fazer um novo testamento, certo? Ou seja, você vem e faz algumas alterações ali no Antigo Testamento. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus dessa forma. Que veio o Novo Testamento, então é um novo testamento. E aí Jesus coloca todos os pontos, e por muitas vezes ele fala que ele não veio mudar a lei, mas ele veio trazer a verdade, para que as coisas se cumpram. Então aqui diz assim, ó, Jesus oferece a ceia a todos os discípulos, que nós lemos agora aqui em Lucas. Ele oferece a ceia para todos os discípulos, inclusive para Judas. Judas o trairia naquela mesma noite da ceia. Então, o que isso nos mostra? Mostra que a ceia é graça, não é recompensa. Então, pensa, se Jesus serviu a ceia para Judas, quem somos nós para negar a ceia para qualquer pessoa? Judas traiu Jesus. Ele tomou da ceia. Jesus não negou. Jesus sabia que ele era o traidor. E Jesus não negou de dar a ceia para ele. Então, a ceia, o propósito da ceia, que nós vemos na palavra do Senhor aqui, na palavra de Deus, ela traz a lembrança do que Jesus fez por nós, a aliança, que ele deixou muito bem claro, que é a nossa aliança com Deus,
e esperança. Como? E aonde está escrito isso? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui no meu, esse é um pouquinho maior. 1 de Coríntios, capítulo 23. Perdão, Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 26. Diz assim, ó. Vamos lá. É escrito assim. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês. 2 pontos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, aqui nos traz a lembrança. É uma lembrança do sacrifício de Cristo. Depois, continuando. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Ou seja, esse versículo 25 fala sobre a aliança renovada com Deus. É isso que Jesus traz aqui. E depois ele diz: de maneira que, cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, aqui há uma declaração de esperança quando diz: ele voltará. Então, aqui, do versículo 23 ao 26, nós temos a lembrança do sacrifício de Cristo, a aliança renovada com Deus e uma declaração de esperança que Jesus voltará. Então, quem pode participar da ceia? Diante desse esclarecimento que nós tivemos aqui, dessa declaração que Jesus fez na noite da ceia, com todos os discípulos ali, inclusive Judas. Em 1 Coríntios, no mesmo capítulo, mas o versículo 28 diz assim, ó: portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Entendeu? Ó, de novo. Portanto, que cada um, tá mandando cada um se examinar, não tá mandando você examinar a vida do outro. Que cada um examine sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Então, não está falando vai examinar o teu vizinho, o teu amigo, não está falando isso, está falando para você se examinar. Então, isso significa que o único critério para você fazer a Santa Ceia é você se autoexaminar. Então, se você reconhece que precisa de Jesus, você pode e deve participar. Qual é o erro das regras religiosas? Aonde que entra aqui o erro das regras religiosas de algumas congregações, né? De algumas religiões. Muitas igrejas criaram regras, infelizmente. Quais regras? Só quem é membro pode ceiar. Você está em pecado? Então não pode. Não é batizado? Então não é digno. Mas a palavra de Deus não diz isso. Não diz. Em nenhum lugar está dizendo isso. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois, em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a ceia, ela é justamente para quem está cansado, ferido, com culpa. Não é um troféu para os santos.
mas é remédio para quem está doente. A ceia não é troféu para santo nenhum. Não fala que quem deve tomar é só quem é perfeito, nem existe o perfeito. Só Jesus foi perfeito. Hoje de manhã eu li quando o jovem rico pergunta para Jesus o que precisava para... que mais precisa, Jesus, para mim te seguir? Porque eu já cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus fala, se você quiser ser perfeito, porque diz que então cumprir só as leis não tem nada a ver com perfeição. Deixa tudo que você tem e me segue. Ele não deixou. Então a ceia é para quem está cansado, ferido, com culpa, que quer buscar Jesus, que quer sentir da presença, que está arrependido, porque você está ali na presença, está no culto, e aí você se arrepende, porque no momento em que todos pegam a ceia, há um momento ali de oração, há um momento de comunhão. Então, ali naquele momento de oração, você se examina, você pede perdão pelos seus pecados, né? Todas as pessoas fazem isso, assim eu espero. Que pede perdão pelos seus pecados, pede para o Senhor te lavar com o sangue dele, e aí você faz a ceia, e você tem essa esperança que você está se santificando, que você está buscando a presença do Senhor até que ele volte, até que ele venha. Em Lucas também, capítulo 5, versículo 31 e 32, fala assim, ó. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Os doentes precisam de médico, né? E aí continua, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus veio chamar os pecadores para se arrependerem, para estar na presença dele. Aí alguém pode virar para você, né, e dizer assim, ah, mas e o que quer dizer sobre tomar indignamente? Porque então, lá em 1 Coríntios 11, 27, está escrito assim, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí é que está o erro. Muitas igrejas leem esse versículo e condenam o pecador e fala para o pecador, porque aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado. Ou seja, fala para a pessoa indignamente, você é indigno, você está em pecado, você não pode tomar a ceia porque está escrito. Mentira. Mentira. Vai procurar no dicionário o que significa indignamente. Não sabe, não foi procurar a tradução. Cumpre regras. É lei humana. O indignamente não é estar em pecado, não tem nada a ver. Significa tomar de forma leviana, tomar de forma que está zombando do que está fazendo, tomar a ceia sem respeito, com desonra ou sem fé verdadeira. Tomar não acreditando que após a oração vai estar tomando do sangue e comendo do corpo de Cristo. Entende? Então é sobre isso, não tem lugar. Se o pastor falar para você, você fala para ele, então eu quero que o senhor me fala aonde é que está escrito que o pecador não pode ceiar se Judas traiu Jesus e tomou a ceia. Ele não vai ter para te mostrar. Ou ele vai virar a cara com você, ou ele vai mudar o que ele fala lá na pregação. Porque nós estamos vendo a verdade. E isso dói. Porque quantas pessoas quantas pessoas não participam de um momento tão sagrado por causa de regras humanas? Por que que as pessoas fazem isso? Para manter as pessoas presas. Para manter as pessoas presas nas quatro paredes da igreja. Para amedrontar a pessoa. Tá tudo errado. Entendeu o que significa indignamente? Você pode procurar. Tomar de forma leviana, zombando, com desonra. Ai, vou comer logo isso aqui que eu tô com fome. Ai, vou tomar porque tá todo mundo tomando mesmo, não sei o que é isso aqui, mas vou comer. Ai, que palhaçada, tá todo mundo tomando, eu vou tomar também. É isso aí, gente. É com desonra. Indignamente é isso. É não respeitando o verdadeiro significado daquele momento sagrado. É um momento sagrado, não pode ter zombaria, não pode ter desonra. Entende?
Nesse mesmo capítulo, versículo 20 e 22 diz assim, ó. Cadê ele? Deixa eu procurar. Aqui, ó, versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? Tá com fome, come em casa. Não é para pegar a Santa Ceia e falar, nossa, isso aqui vai matar minha fome, vou comer. É um momento sagrado. Nós temos que honrar esse momento. Entende? É isso que esse versículo diz de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. A verdade precisa vir no nosso coração para a gente nunca mais ser enganado. Indignidade é o quê? Da mesma família de palavras, né? Indignamente é de forma leviana, zombando, sem respeito, com desonra. Indignidade. Qual é o significado? É falta de caráter. E isso não está na atitude das pessoas, está na condição. Entende? Então, o que Deus quer de cada um de nós é sinceridade e não perfeição. Jesus falou muito isso aos seus discípulos e ao povo o tempo todo. Deus quer sinceridade, não perfeição. Vem do jeito que você tá, oferece o que você tem, mas vem. Ah, eu não tenho fé suficiente ainda. Vem do jeito que você tá. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que Jesus falou o tempo todo. Coração humilde, sincero, quebrantado. Longe do pecado. A ceia é um convite na nossa vida para reconciliação e não para exclusão. Guarda isso no teu coração. A ceia é um convite para reconciliação e não para exclusão. Em Isaías, capítulo 1, versículo 18, está escrito assim, ó. O Senhor Deus diz. Quem diz? O Senhor Deus. Venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Depois em João, capítulo 6, versículo 37, diz assim: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, olha só, se alguém sente que está em pecado, a ceia é justamente o momento ideal para se arrepender, confessar os pecados, pedir, né, na hora que você confessa os pecados, você está pedindo perdão. Aí você vai receber o perdão e renovar a sua fé. O sangue de Jesus não exclui, nunca vai excluir. O sangue de Jesus, ele purifica. Tá aqui, ó. Isaías 1, João 6. De maneira nenhuma o Pai vai lançar fora aquele que o busca. Então, o momento da ceia é uma inclusão, é o momento das pessoas confessarem os seus pecados, se arrependerem, receber o perdão de Deus e renovar a fé. Eu falei para vocês que eu faço a ceia todo dia. Todo dia, todo dia. Tem dia que eu falo, Senhor Jesus, não será mais o meu sangue que vai correr em mim, mas o teu. Cada um tem a sua experiência na hora da ceia. A ceia é um momento sagrado, é o nosso encontro com o Senhor Jesus. Então, hoje, Jesus está na mesa. Ele não exige a sua perfeição. Ele quer o teu coração. É isso que nós precisamos entender e levar com muito amor para as pessoas. Ele quer o nosso coração arrependido. Então, não se afaste da ceia por vergonha.
Porque isso é uma regra dos homens, não provém da palavra de Deus. A ceia não é para quem está limpo, é para quem quer ser limpo. Então, se todos os dias eu tenho necessidade. Voltou? Estão me ouvindo? Tá? Então, se todos os dias eu tenho necessidade de fazer a ceia porque eu quero me sentir limpa, eu vou fazer todos os dias. Porque eu vou repetir, a ceia não é para quem está limpo, é para quem quer ser limpo. Entende? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, agora eu vou falar para vocês. Então, uma prostituta ou uma mulher adúltera se abriu o coração para Jesus logo após pecar, e nunca mais ela vai querer cometer aquele pecado, porque então ela está confessando, ela quer sair daquela vida, e aí ela abre o coração. Então Jesus não vai entrar no coração dela para que ela seja salva? É isso que diz aqui? É isso que diz aqui? Claro que não. Entende? Todo aquele que abriu o coração, que abrir a porta da sua própria vida para Jesus entrar, ele vai entrar. Porque Jesus quer curar, Jesus quer tratar, ele quer libertar, ele quer salvar a todos. Mas a pessoa tem que abrir o coração. Ele jamais vai excluir uma pessoa que busca ele. Entende? Jesus sempre vai entrar para todo aquele que abrir a porta. Então, quando uma pessoa, por mais julgada e impura que ela seja, ela toma esse ato de abrir a porta para Jesus tratá-la, limpá-la, curar, perdoar ela de todos os pecados, esse é o primeiro passo para essa pessoa entregar a vida para Jesus. Através da confissão em público, através do batismo, porque o pecador sente o amor de Jesus ao ceiar. Toda vez que a pessoa ceia, ela sente o amor de Jesus. É uma experiência diferente. Nunca é igual. Então, fazendo a ceia, o desejo de viver cada dia mais perto de Jesus só aumenta. Misericórdia essas leis humanas. Distorcem o versículo para aprisionar o povo. O evangelho de Cristo é amor, é inclusão e nunca foi exclusão. Sempre foi inclusão. Buscar os pecadores, buscar os doentes, buscar os que estão andando no caminho errado. Aquele que aceita vir, vem, é salvo, recebe o amor e a salvação. E quem não quer o que Jesus fazia, ele muda de cidade, ele vai falar em outro lugar. Porque Deus respeita também a pessoa que não quer ouvi-lo. Então, abra a porta. Abra a sua porta. Hoje é o dia de voltar para a mesa do Pai. Se você não ceia, é hora de voltar. E é hora de ensinar as pessoas que não tem nenhum lugar escrito falando que a pessoa, porque ela está em pecado, ela não pode cear. Pelo contrário, imagina, a pessoa está em erro, ensina ela a ceiar. Porque ela fazendo a ceia, no momento dela ali de intimidade com o Senhor, o Espírito Santo vai tratar ela e ela vai começar a ser constrangida pelo amor de Deus. O amor do Senhor vai constranger ela. Entende? Então volta para a mesa do Pai, sem culpa, sem peso, entre você e Deus, entre você e Deus. É no seu secreto com o Senhor. Mesmo que você esteja dentro de uma igreja ali, com um monte de pessoas, o momento da ceia é um momento entre você e o Pai. É você e Deus. Por acaso é o homem que vai te julgar se você vai para o céu ou para o inferno? Claro que não. O que o homem sabe? Até no último dia da vida de uma pessoa, ela pode ser salva se ela se arrepender dos pecados. Olha o homem na cruz, lá do lado de Jesus. Jesus morrendo ali, agonizando ali nos últimos minutos. O ladrão que estava do lado dele se arrependeu, foi salvo, assim diz as escrituras sagradas.
Entende? Ah, então tá bom. Então aquele homem lá foi salvo por causa de quê? Se for para seguir as regras humanas, então Jesus morreu na cruz por causa de quê? Valeu então a morte dele? Não tem validade. Se as pessoas vivem para obedecer uma lei de homens, porque Jesus entregou a vida dele na cruz. Está anulando a morte de Jesus quem faz isso. Misericórdia. Viva o amor de Deus, vivam o amor de Jesus, conheçam a verdade da palavra, é só isso. É só isso que nós precisamos entender. Entenderam? Vocês viram em quantos lugares nós temos dizendo que o evangelho, ele é inclusão. O evangelho, ele nos traz para perto de Jesus. O amor de Jesus, através do novo evangelho, do Novo Testamento, inclui todo o pecador. Não faz distinção de qual é o tamanho do pecado. Não faz. Todos os pecadores merecem uma chance. Quem é o homem para julgar? Não pode. Não pode. Isso magoa muito o coração de Deus. Esse comportamento que nós temos visto muitas pessoas fazerem. E as pessoas, por falta de conhecimento, acreditam. As pessoas, por falta de conhecimento, acreditam e cumprem. Porque está presa numa cadeia religiosa, não está vivendo o evangelho, que é libertação. O evangelho é uma libertação. Então, eu não sei se algum de vocês tinham esse conhecimento. Assim, alguém tinha esse conhecimento? Levanta a mãozinha aí do Google Meet, se alguém sabia sobre isso. Não tem aonde. Eu vou mandar para vocês guardarem. Porque aqui tem as palavras de onde está escrito. Não é para vocês sair chacoalhando papel na rua, entendeu? Falando que agora vocês já sabem, que ninguém mais vai enganar vocês. Não, guarda para vocês. Porque no momento em que vocês passarem por uma situação assim, você vai chamar a pessoa no particular, no privado ali, né, longe do público, e aí você vai ter uma conversa na presença de Deus. E aí você só vai pedir assim, pastor, pastora, aonde que na palavra do Senhor, aqui nas Escrituras, está escrito que o pecador não pode ceiar? Se Jesus serviu a ceia para Judas, vamos olhar que Judas foi o maior pecador de todos? Porque Judas entregou Jesus? E que então todos os pecados que nós cometemos hoje é menor do que o de Judas? Entende? É forte, né? Todos têm a ceia hoje para ceiar, todos separaram a ceia. É um estudo profundo esse, apesar dele ser curto, porque nós viemos falar só da ceia. Mas se você quiser ler ela toda, é o capítulo de... É o 1 Coríntios capítulo 11, do 17 até o 34. Está escrito a ceia do Senhor. Está escrito assim na minha Bíblia, ó. Não sei como é que tá na sua, cadê? Deixa eu ver se dá para você ler. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tá escrito assim, ó. A ceia do Senhor. Aí você lê. Todinho. Eu vou mandar para vocês lerem, para vocês terem esse material, é importante, tá? Agora nós vamos orar. Alguém gostaria de pedir alguma oração? Fala, pode falar, Jéssica, pode abrir seu microfone. Não abri a câmera porque Sarinha tá agitada aqui para não atrapalhar a comunhão de vocês. Tá. Eu nunca tinha participado da ceia, né? A minha igreja realmente, né, não abre a ceia para quem não é batizado, então eu não tinha conhecimento. Essas são algumas dúvidas. Por um exemplo, vamos iniciar a ceia. A gente coloca
um pedacinho de pão e um pouquinho de suco em cima da mesa na hora de iniciar o culto. A gente tem, é só, não sei, tem uma preparação antes, ou é só na hora de ceiar mesmo que a gente ali em comunhão faz uma oração? Como que funciona isso? Eu não entendo. Por exemplo, eu não tenho suco, eu posso pegar um pouquinho de água, porque realmente para mim não é comum, eu nunca Sim, você participei. pode fazer com um pouquinho de água e depois, quando puder, você se programa para pegar o suco de uva, e sempre é tão pouquinho, né? Que às Sim, vezes aí 1 litro de suco de uva dá até mais de um mês se você separar só para isso. Mas pode entendi. pegar um pouquinho de água e nós vamos consagrar tudo, porque é a fé, não é? É a fé daquilo que você faz. Jesus não transformou água em vinho, Sim, então é sobre isso. Então, a água também, nós podemos consagrar ela como sendo o sangue de Cristo, porque Jesus fez o milagre da água virar vinho, né? E se ele ceiou com o vinho, e ali ele consagrou o vinho como sendo o sangue dele. Então, nós podemos sim. Agora, para você fazer, é como nós fazemos aqui. Então, por exemplo, você vai fazer na sua casa todos os dias. Então, você resolve que todos os dias você tem um horário certinho da sua oração e naquele horário você quer fazer sua ceia. Então, você entendi. pode pegar um pedacinho de pão ou um pedacinho de bolacha pequenininho, né? E um pouquinho ali de suco de uva. Ou se você não tiver, você pode pegar água. E aí você vai pegar os elementos e fazer como eu faço aqui. Então não é uma preparação, é a oração na hora, né? Uhum. Então você vai pegar ali os elementos e vai falar: eu consagro ao Senhor Ah, esses sim. elementos, né? Em Uhum. nome de Jesus. Você vai fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esses 2 elementos. Esse suco de uva como sendo o sangue de Cristo e esse pedacinho de pão como sendo o corpo de Cristo. E aí você lê o que eu sempre leio, que é o 1 Coríntios, o capítulo, do capítulo 11, né? Que é esse pedacinho que eu li aqui, que fala, e Jesus pegou o pão, deu graças, então eu sempre leio antes. Porque Sim, antes de eu ceiar, eu testifico o que a palavra de Deus diz. sim. Aí você lê, e terminando de ler, quando diz assim, e anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Aí você faz a sua oração do seu íntimo. Pai, eu declaro que ao fazer essa ceia na presença do Senhor, né, o meu DNA vai ser transformado, o meu sangue será renovado, eu serei limpa, assim como a palavra do Senhor diz, que o sangue de Jesus nos purifica, nos santifica, né? Eu serei limpa, serei mais branca que a neve. E aí você começa a orar. Tudo que você Entendi. lembrar da palavra de Deus, você fala. Se você não lembrar, você ora o que está no seu coração. Por quê? Porque a nossa boca fala o que o coração gera. E é isso que Deus quer. Ele precisa que nós sejamos sinceros quando a gente busca Ele através da ceia. E aí você fala, né, que eu renovo a minha aliança na presença do Senhor. É isso que eu desejo todos os dias da minha vida, renovar essa aliança na presença do Senhor, como Jesus nos ensinou. E aí você vai ser conduzida e você vai perceber que a cada dia o Espírito Santo vai te conduzindo de uma maneira mais profunda para que você faça a ceia. E isso é maravilhoso. É lindo demais, tá? Tem alguma outra dúvida que você tem em relação a isso? Ou era essa mesma? Porque você pode pôr, igual eu tô aqui agora numa mesa, eu coloco na mesa. Quando eu vou fazer a ajoelhada no chão, eu coloco no chão. Por quê? Porque é ali no altar onde eu tô, né? Entendi. Então, assim, aqui na nossa casa, o nosso altar é bem aqui no meio da cozinha. Por que que é o nosso altar aqui? Porque todos nós ungimos esse lugar, nós derramamos óleo nesse lugar e decidimos que esse lugar é o nosso altar. Então, toda a Entendi. família, quando nós queremos orar, é ali que nós nos colocamos em posição. Entende? Entendi. Então, eu estou de joelho, a minha ceia está ali pertinho de mim. Entendi. Entendeu? Então, é onde você estiver. Se você estiver num campo, de repente você vai fazer um momento de leitura debaixo de uma árvore. Então, é onde você estiver. Porque é o seu coração que Jesus está vendo e não o lugar onde você está fazendo. Tá É a bom? intenção, né, A que un- eu coloco aqui. é a intenção. A única Uhum. coisa que a palavra de Deus traz que, que não pode ceiar é se você faz de forma leviana, zombando, com desonra, né? Não respeitando esse momento sagrado.
Só dessa forma. De todos os restos, é para quem está cansado, para quem quer se aproximar de Cristo. Não é isso que nós vimos lá? Qual foi as palavras que eu usei, que eu já até esqueci? Quem está cansado, oprimido. ferido, culpado, oprimido. É isso, Sim. buscando a presença, querendo estar mais perto, querendo sentir mais o agir do Senhor na nossa vida. Sim. Entendeu? Entendi. Então, não dá para viver com essas leis que não são a verdade da palavra de Deus. Não tem. Se alguma de vocês encontrar algum lugar onde está escrito que eu desconheço, vocês me tragam. Tá? E aí, se for alguma coisa que por acaso esteja escrito igual essa daqui, vocês já sabem que se ele responder com esse daqui, vocês já vão saber, que é o da parte do indignamente. Vocês já vão saber a resposta. Mas a palavra indignamente não é isso. A palavra indignamente é outra coisa. Entende? Então, nós temos agora, a partir de agora, um conhecimento muito rico em relação à Sagrada Ceia do Senhor Jesus. Tá bom? E por que que ele constituiu? Ele constituiu a ceia a fim de que nós pudéssemos nos lembrar do que ele fez, renovar a nossa aliança com Deus e ali, ao mesmo tempo, trazer a declaração da esperança que ele vai voltar. Tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Não? Alguém tem alguma pergunta? Zete, quer perguntar? Tá com a mãozinha levantada? Pode abrir o microfone para perguntar. Chegou gente aqui em casa, Kelly, então eu não pude assistir do início, não. Aí, por isso, eu nem abri a câmera, porque eu não estou muito legal para todo mundo me ver, não. Mas tudo que a pessoa foi saindo, eu corri para entrar, assistir, porque eu queria muito ouvir falar nesse assunto. Aí, é uma dúvida só que fica na minha cabeça. Quando você converteu, assim você converteu, ele já deixou você participar da ceia ou falou a mesma coisa que fala com a gente? Não, eu tomo a ceia antes mesmo de eu ser batizada. Eu sempre tomei a ceia. Ah, tá. Eu acredito que o Espírito Santo sempre me falou, vai, porque isso está errado. Porque eu nunca aceitei. Entendi. Eu nunca aceitei, mesmo sem saber, e hoje eu sei porque eu não aceitava. Então, antes de eu ser batizada, antes de eu entender de verdade a palavra de Deus, eu já fazia ceia. Por quê? Porque era um momento onde eu chorava, onde eu pedia para o Senhor me visitar, onde eu pedia para Ele me curar, para Ele me posicionar, onde eu pedia para Ele me tirar do lugar onde eu estava. Era o meu momento com Ele. E aquilo foi me trazendo cura. Aquilo foi me fortalecendo. Então, quando eu fui estudar sobre a ceia, eu falei, não, eu não posso mais deixar as pessoas ser enganadas por isso. Eu preciso falar. Entende? Então, eu faço a ceia já desde que eu conheci o Evangelho, eu faço a ceia. Eu me batizei, eu já ceiava fazia tempo. Ah, tá. Mas aí Tá? eles lá na igreja não falaram isso para você, não, que precisava batizar, não? Não. A igreja onde eu comecei a minha vida cristã, não. Nunca proibiram. Tá? Entendi. Nunca proibiram. Uhum. Então, Era é só isso. de lugar mesmo. Então, se tiver alguma outra dúvida, depois pode trazer, que a gente vai sempre explanando, sempre abrindo, para que tudo fique dentro da palavra da verdade. Que nada que a gente tire de dúvida seja distorcido. Nós não podemos distorcer a palavra. Tá? Sim, Eu não eu sei como... queria assistir o início que eu perdi. Aí, como que faz para me ver? Aí a gente tem que pegar no pé do Heitor para ele subir logo no YouTube. Ah, tá, beleza. Porque aí ele sobe no YouTube, aí assim que tiver no YouTube, então eu aviso. Tá bom? Para Tá, você ir lá beleza. assistir. Tá? Aí ele Tá vai bom. fazer, ele edita, né? E aí ele deixa lá no YouTube para você depois assistir do início. E para quem quiser assistir de novo depois, vai estar lá disponível. Ou você compartilhar com alguém que tiver dúvida também, né? Uhum, beleza. Olha lá o Heitor, ó, diz que caiu tudo nas costas dele. Sobra para ele mesmo. Não é, uai, vocês têm que fazer pressão nele, gente, para ele poder subir logo, porque ele está demorando uma semana para subir os vídeos. Então, vocês aproveitam que quando tem aula ele está assistindo.
Pronto, ficou tudo muito claro para vocês, para honra e glória do nome do Senhor? Como é bom a gente buscar a verdade, né? Não é? Tem algum ambiente específico para fazer a ceia? Não, claro que não. Não tem. Eu posso fazer aqui, posso fazer ali sentada perto da piscina, posso fazer lá fora, posso fazer dentro do carro, depende da minha necessidade. Se eu estiver dentro do carro passando por um momento de aflição e eu sentir vontade de orar, e se eu tiver uma santa ceia dentro do meu carro, eu posso fazer dentro do meu carro. Não tem um lugar específico. Todo lugar é santo quando a gente se coloca na posição e na presença do Senhor. Entende? Olha a pergunta do Heitor, eu vou falar para ele vir aqui. No meio do shopping? Ou na escola? Tá tirando a gente, né? Pode fazer onde quiser, Heitor. Se você quiser fazer no bosque da sua escola, você pode. O que não pode é você querer fazer no meio do corredor, porque aí você vai estar querendo se aparecer e não estar em comunhão com o Senhor. Entende? É igual no shopping, se você sentar em um café reservado numa mesa, você pode ceiar. Agora, se você quiser fazer no meio do shopping, também não vai rolar. Entendeu? É sobre isso. É você e o Senhor, não é para se aparecer. A ceia é um momento sagrado, tá bom? Precisa estar em comunhão. Pegou a visão, né? Hoje ele tá cheio de graça. Então tá bom. Amém, minhas irmãs queridas e amadas. Como Jesus tem sido lindo nesse ministério na vida de vocês. Quanta verdade a gente está vendo, né? Coisa mais linda. Muito lindo mesmo o que Deus tem feito. Glórias a Jesus. Vamos orar? Tá tudo certo? Todas as dúvidas tiradas? Acho que ficou bem explicadinho, né? Eu vou mandar esse PDF para vocês, tá bom? Para vocês ter todos os versículos quais são, porque é uma verdade. Pode falar? Quer falar? Você tem esquecido de mandar para a gente lá no É, grupo. é verdade, gente, me perdoa. É porque tá... Qual que eu devo? Fala para mim, as duas últimas ou só a última? Já tem bem umas, porque às Duas, né? vezes a gente quer refletir em casa com um pouco mais calma, ou Então, marcar na gente, nossa Bíblia. cobra eu no grupo, vou mandar agora. Tá, As duas, tá agora bom. mesmo, eu não vou nem sair daqui da mesa. As duas últimas e a mais de hoje. A de hoje vai Mas a assim. gente sabe que você está, né, muito ocupada, a gente sabe. Não, mas agora eu faço. Se eu não fizer, você mesmo vai ficar encarregada de me chamar amanhã e falar, cadê os estudos? Olha o meu carregamento aqui, é ele aí. Olha lá, é bonitinha, dá um beijo nela. Ah, então tá bom, então vamos orar. Com muita Vamos. alegria que a verdade é revelada e isso traz uma paz para o nosso coração, né? Vamos orar e a gente faz a ceia. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por toda a verdade revelada nessa noite. Eu agradeço ao Senhor porque o seu amor não tem fim, não tem limites. A verdade do Senhor nos liberta, nos traz a paz de maneira que o mundo não pode nos dar. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor porque nós podemos ouvir as explicações do Evangelho. Nós podemos ler as Escrituras Sagradas do Senhor. Obrigada, meu Deus, porque nós podemos fazer todas as coisas que nos fortalece na tua presença, que nos faz sentir e ter vontade de te buscar cada dia mais de forma sincera, genuína, em espírito e em verdade. Nós pedimos ao Senhor que nos fortaleça, dai-nos o discernimento em nome de Jesus cada dia mais. Unge a nossa cabeça com óleo agora, Pai, em nome de Jesus. Uma unção dobrada. Que o nosso posicionamento diante da presença do Senhor seja ainda maior na noite do dia de hoje. Reveste-nos, Senhor, com uma nova armadura das cortes celestiais para a nossa noite de descanso. Coloca sobre nós, Senhor, um novo capacete da salvação, a nova couraça da justiça, cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Assim nós estaremos, Senhor, debaixo da tua proteção vindo das cortes celestiais. E nós estamos prontas para o nosso descanso da noite.
Eu declaro em nome de Jesus que toda seta que vier vai bater retirada em nome de Jesus. O fogo do Espírito Santo que envolve essa armadura vai derreter toda a flecha que vier na direção de cada uma de nós. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu declaro. Sela, Senhor, a nossa mente com o sangue do Cordeiro. Que os nossos pensamentos nessa hora possam ser blindados pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Que os nossos pensamentos sejam bons, que toda mente acelerada caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda ansiedade saia agora, em nome de Jesus. Que toda falta de ar, coração acelerado, saia agora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Senhor, sentir esses sentimentos que não vêm do teu trono. Nós não aceitamos sentir medo. Nós não aceitamos sentir ansiedade. Nós não aceitamos, Senhor, ter mente acelerada que nos tira o sono. Nós não aceitamos, Pai, viver nada que não venha do Senhor. O nosso desejo é viver na tua presença. O nosso desejo, Senhor, é estarmos em comunhão com o Senhor todos os dias da nossa vida. Espírito Santo de Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, que nós possamos ouvir a sua doce e suave voz, que possamos estar sensíveis à sua voz e sermos obedientes. Sabemos que a obediência nos leva a lugares que recebemos as promessas do Senhor. Obrigada, Pai, por mais essa noite na sua santa presença. Esse ministério é do Senhor. O Senhor tem total liberdade aqui. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem nos ensinado. No nome santo e poderoso de Jesus, eu peço bênção a todas as famílias que estão aqui presentes e também às famílias que não puderam estar presentes. Peço também por todos aqueles que assistirão em um outro dia. Abençoe todos, Senhor, em nome de Jesus. Visita a casa de cada um de nós, derramando uma porção do seu amor, da sua paz. Que na nossa casa, em nome de Jesus, não haja lugar para contenda. Porque nós declaramos que a nossa casa é lugar de paz, porque o Senhor habita nela. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. Concede-nos, Senhor, a graça de vivermos debaixo da verdade da tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração, vivermos a verdade da tua palavra com muita humildade e com muito amor no nosso coração. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por esse momento. Vamos fazer a ceia. Pegue sua ceia, se você tem o seu suco de uva, você pega o suco de uva, se você tem água, você pega um pouquinho de água. Ó, é bem pequenininho o tamanhozinho de uma bolachinha, ó. Tá vendo? É quase o tamanho de uma unha, ó. Ou um pedacinho de pão, né? Isso aqui é uma bolachinha, tipo um pedacinho de bolacha com sal. E o cálice é bem pequenininho, então sempre um fundinho de copo, não é um lanche, tá? Não é meio copo de suco e meio pão francês, não. É só um pedacinho, tá bom? Vamos orar? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 11, e Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. E toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. E ao comerem desse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Repete assim comigo, ó. Deixa eu consagrar primeiro, peraí. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro ao Senhor que esses elementos que estão na mão de cada um de nós, agora passa a ser o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. E ao fazermos essa ceia, Pai,
todo o nosso DNA espiritual será transformado em nome do Senhor Jesus. Agora vocês repetem. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essa ceia representa na minha vida a aliança de Deus comigo, assim como o Senhor Jesus diz nas Escrituras Sagradas. Eu declaro, meu Pai, que eu creio que Jesus voltará. É também um ato onde eu me lembro do que Jesus fez por amor à minha vida. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Reconheço que o Senhor é o meu único Salvador. Esse momento da ceia me fortalece, me traz paz. O meu coração sente a sua presença, Jesus. Obrigada, Jesus, por esse momento. Que todos os meus pecados sejam lavados pelo teu sangue. Eu reconheço os meus pecados e peço perdão ao Senhor. Eu declaro também, Jesus, que toda vez que eu faço a ceia, eu me posiciono no seu amor e me lembro que o Senhor me chamou para que eu seja incluída no teu amor. Obrigado, Jesus. Muito obrigada. Eu peço ao Senhor que a minha mente seja renovada, que a minha mente seja forjada ao caráter do Senhor Jesus. Que os meus olhos sejam bons, que os meus ouvidos estejam sensíveis à voz, à suave voz do Espírito Santo. Que a minha boca, Jesus, seja usada para edificar a vida das outras pessoas. Esse é o desejo do meu coração. Por isso eu te busco de uma forma sincera, verdadeira, genuína, através desse momento sagrado que é a ceia. Obrigada, Jesus, por esse momento. E é em seu nome que eu te agradeço. Amém. Pode ceiar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Te amo muito, muito, muito. O Senhor é tudo para mim. Obrigada. Amém? Obrigada, Jesus. O Senhor é tudo que nós mais precisamos. Não tem nada de mais importante na nossa vida do que o Senhor. O Senhor é mais importante do que o ar que eu respiro. Eu não tenho medo de fazer essa declaração, porque é verdade. Obrigada, Jesus. Amém? Todo mundo bem? Tem algum assunto que vocês gostariam de tratar para a próxima semana? Que vocês gostariam de buscar mais conhecimento da palavra do Senhor? Se tiver, depois vocês podem me mandar para que a gente traga o estudo, senão eu vou por instrução mesmo, tá bom? Do Espírito Santo. Mas se tiver alguma palavra, algum direcionamento, alguma coisa que vocês já ouviram, que vocês gostariam de trazer para todas nós, buscando sempre a verdade, assim nós faremos, em nome de Jesus. Tá bom? Amém? Deus abençoe todas nós, que vocês tenham uma noite abençoada de descanso, que o Senhor proteja a família de cada uma de vocês, em nome de Jesus, que vocês possam ser totalmente conduzidas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus, todos os dias da vida de vocês, tá bom? Que o Senhor guarde vocês e que vocês sintam esse amor, essa paz, né? Essa paz, uma vez que você sente essa paz, nunca mais você quer sair dela. Essa é uma verdade que só quem sente pode testificar. Amém? Deus abençoe vocês. Ó, até amanhã de manhã para quem for assistir, ou até terça-feira que vem, se não houver alteração. Gente, que gostoso estar com vocês. Deus abençoe, viu? A gente vai trazendo histórias, tá? Ó, bom descanso. Até.
Tchau, Deus abençoe.